Oi pessoal, eu sou Cristina Long e hoje eu vim trazer um tema que me pediram lá no grupo de terapia pelo qual eu participo, é um grupo que eu tenho lá no WhatsApp. Esse grupo faz perguntas e eu vou respondendo. E me perguntaram sobre como lidar com a ira, a raiva, o ódio. É muito comum pessoas que têm essas questões onde elas se descontrolam totalmente. Então é importante a gente entender por que isso acontece, porque o descontrole ele é só uma consequência daquele sentimento, daquela raiva, daquele ódio. A pessoa que tem esse sentimento, esse descontrole, essa ira, esse ódio, ela tem na verdade dentro, né, dela, por trás disso, é, um sentimento de revolta que através de algo que aconteceu geralmente no passado. Então é uma pessoa que está desesperada por resolver algo, por ser vista. Na verdade, é uma forma de chamar a atenção. Então a pessoa, ela tenta chamar a atenção porque está faltando dentro dela algo, é como se ela estivesse dentro dela com um vazio e ela tenta chamar a atenção desesperadamente para que olhem para ela. É uma pessoa que está precisando ser acolhida, ser resolvida, ser amada. Agora, claro, existe várias questões a respeito disso, vários pontos a respeito disso, e um ponto principal que é preciso entender é que se você é um adulto, uma pessoa adulta, e você tem esses rompantes o tempo todo, onde você perde o controle, onde você não se segura e de repente faz algo bastante inadequado, sei lá, bate em alguém, quebra alguma coisa, chama atenção, você precisa entender que dentro de você tem um vazio. E esse vazio ele foi causado por algo que faltou. Algo que faltou ou que foi tirado de você. Então faltou algo muito importante que tem a ver com o sentimento de ternura, o sentimento de amor, algo que você não teve e que outras pessoas tiveram. Então, essa falta causa esses rompantes. Agora, como resolver isso? Esse é o ponto principal. A primeira coisa que você precisa saber é que eu tenho esse problema, né? Eu tenho esse descontrole. Eu preciso entender que esse descontrole ele vem de uma causa. Então é importante olhar para minha própria vida e entender que possíveis causas existem. O que aconteceu que me faltou emocionalmente falando e que foi muito dolorido não ter aquilo e que eu, como uma criança birrenta, hoje tento desesperadamente ter através das outras pessoas. Em primeiro lugar, isso, a gente tenta entender de onde veio. Agora, a resolução disso, ela vai vir através da sua consciência, onde você vai entender que você vai precisar preencher esse vazio, esse buraco. Agora, o ponto principal é como fazer isso, e você precisa entender que você justamente está tentando fazer isso da forma inadequada. Porque não adianta eu ficar nervosa e bater em alguém, e xingar, e perder o controle, e gritar, e ter todo aquele descontrole, porque isso não vai resolver a minha questão. Eu preciso entender que eu preciso preencher algo que está faltando. Agora, hoje, como adulta, eu tenho a capacidade de ir buscar aquilo que eu preciso. Olha que interessante, eu estou dizendo que você precisa sozinho, sozinha, ir buscar. Significa que não dá para ficar mais esperando que me recolham, que me resolvam, que me confortem. Porque, gente, quando a gente teve algo lá na infância ou em algum momento da vida que nos desestruturou ou que faltou e que trouxe toda essa inadequação, essa ira, essa raiva, esse ódio, enfim, eu preciso entender que eu só tive essa situação do jeito que ela foi porque as pessoas que estavam à minha volta no momento, os meus pais, os meus parentes, as pessoas que cuidaram de mim, elas só puderam oferecer aquilo. Porque se elas soubessem, se elas tivessem a consciência de que precisariam lidar com a situação de uma outra forma, com certeza elas teriam feito. Se a gente observar, as pessoas só fazem o que fazem, por mais que elas tenham consciência daquilo que elas estão fazendo, e muitas vezes elas têm consciência de que é errado,
por trás disso tem, na verdade, uma falta de entendimento correto da situação, ou na grande maioria das vezes, o que faltou justamente foi a falta de um alimento emocional onde a pessoa pudesse ali, a pessoa que lidava com a gente no momento, ter mais recursos para lidar com aquela situação de forma adequada. Então, por exemplo, uma mãe que grita com os filhos, que bate, que é mal resolvida emocionalmente com ela mesma, é claro que ela vai ser mal resolvida com o filho, é claro que muitas vezes ela vai ser inadequada, culpando o filho, gritando com o filho, xingando com o filho, e essa criança, ela vai sentir que ela não é amada, ela vai sentir que os outros têm e ela não tem, ela vai sentir, por exemplo, que o vizinho faz coisas que ela não pode fazer. Isso vai criando uma sensação de falta. E quando essa sensação de falta ela é muito grande, a pessoa transforma ela num combustível, vamos chamar assim, emocional, que rompe qualquer hora. E muitas vezes, muitos adultos vêm trazendo isso todo o tempo. Agora, quando a gente realmente resolve resolver isso, a gente precisa entender que o nosso passado ele não precisa mais ficar nos definindo e que nós precisamos entender como eu preencho esse buraco. Então, volto a falar, você preenche através de você mesmo, através do seu próprio esforço em buscar aquilo que está faltando. É diferente de você desejar que outras pessoas cooperem com você, ou é diferente de você simplesmente dar um piti, ou ser uma pessoa birrenta, querendo bater no pé e fazendo os outros terem dó de você, ou fazerem os outros querendo cooperar com você. Podem reparar que pessoas emocionalmente estruturadas, elas entenderam algo muito básico, que elas vão atrás daquilo que elas precisam sozinhas, elas pagam um preço, elas buscam as soluções, elas têm sacrifícios, elas acordam mais cedo para estudar se preciso, elas vão a pé no lugar se precisam, elas não usam desculpas, então elas se colocam no lugar de donas de si mesmas, enquanto as pessoas que não têm esse controle, elas ficam como se elas estivessem atadas às situações do passado, ou às pessoas, ou às situações e circunstâncias que elas têm no momento, e essas circunstâncias dá a impressão para essas pessoas, elas têm a impressão de que a vida delas não funciona por causa dos outros, por causa dessas circunstâncias, então elas ficam presas a isso, e aí isso causa indignação, porque é muito mais fácil eu xingar alguém, eu colocar a culpa na crise, no meu pai, na minha mãe, em algo que eu vivi ou que eu vivencio, no meu marido, no meu casamento, em vez de eu realmente ter a coragem de observar aquilo que está faltando, aquilo que eu posso fazer, entender que muitas vezes o caminho vai ser árduo, vai ser longo, mas ele é possível e tudo começa com o primeiro passo. Então, se você tem essa ira, essa raiva, entenda que é um buraco que está precisando ser preenchido, mas você está tentando preencher de forma inadequada. E para aquelas pessoas que têm realmente isso muito assiduamente, muito frequentemente, o ideal é realmente fazer uma terapia bem interessante, porque é bem interessante observar vários aspectos. Na terapia, essa pessoa consegue muito rapidamente resolver aquilo que precisa ser resolvido. Eu sempre coloco lá nos meus programas na Rádio Mundial o seguinte, que quando a gente tem a ajuda de alguém para entender algo, principalmente alguém que sabe o que está fazendo, alguém que é especialista naquele assunto, a gente corta um caminho gigante, a gente pega um atalho, porque muitas vezes na mesma situação, sozinhos, eu demoraria anos, e às vezes com a ajuda de um terapeuta, a gente faz em algumas semanas algo incrível, justamente que é se livrar daquilo que é preciso para que você faça a sua vida caminhar. Então, busque uma solução adequada, em vez de você ficar buscando uma solução inadequada através da indignação, né, e através dessa exacerbação desses sentimentos, tá bom? Bom, é isso, até o próximo vídeo.